Esse vídeo é um oferecimento de SofaScore, o melhor aplicativo de estatísticas em tempo real. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. A história de Emerson Royal no futebol brasileiro começa longe dos holofotes, mas já carregava elementos que ajudam a explicar a trajetória irregular que marcaria sua carreira. Nascido em São Paulo, ele cresceu dentro de um contexto típico de muitos jogadores brasileiros. Talento bruto, força física acima da média e uma competitividade natural que chamava a atenção, mas que ainda carecia de polimento técnico e tático. Foi assim que, em 2015, ele desembarcou em Campinas para integrar as categorias de base da Ponte Preta. A Ponte, naquele período, vivia uma fase de oscilação no cenário nacional, mas Emerson mesmo assim conseguiu espaço rápido. Já em 2016, passou a aparecer entre os profissionais, ainda que apenas como suplente. Mesmo sem entrar em campo naquele primeiro momento, já era visto internamente como um jogador com potencial físico acima do normal, velocidade, força e intensidade. O primeiro jogo como profissional aconteceu no dia 22 de fevereiro de 2017. Ponte Preta e Linense empatavam em 2-2 pelo Campeonato Paulista. Ele teve boa participação, mas nada que indicasse um talento fora da curva. O Brasileirão daquele ano, porém, seria marcante, mas não necessariamente de uma forma positiva. Emerson fez a sua estreia no dia 5 de novembro, entrando no lugar de John Kleber lesionado em uma derrota por 2-0 para o Bahia. Era o início de um período tenso para o clube, que acabaria rebaixado naquela edição. Mesmo assim, o lateral deixou impressão suficiente para ser mantido no elenco para 2018. E aí sim, ele começou a viver os seus primeiros momentos de protagonismo. Ele se tornou titular regular da Macaca no Campeonato Paulista, disputando 14 jogos e mostrando evolução ofensiva, ainda que discreta. O ponto alto mesmo veio no dia 2 de abril de 2018, quando marcou seu primeiro gol como profissional, justamente o gol do título do Campeonato Paulista do Interior, em vitória por 1-0 contra o Mirassol. Era o primeiro lampejo de que, ao menos no futebol brasileiro, ele poderia ser mais do que apenas um jogador de composição de elenco. Esse crescimento chamou a atenção do Atlético Mineiro, que buscava renovação nas laterais. No dia 27 de abril de 2018, Emerson foi anunciado como reforço do Galo. A sua estreia aconteceu no Clássico contra o Cruzeiro, no dia 19 de maio, jogando os 90 minutos na vitória por 1-0. Foi um salto enorme na carreira. Da Ponte lutando contra o rebaixamento para um dos maiores clubes de Minas Gerais, em um time com expectativa de brigar por competições importantes. O início, porém, foi bem cauteloso, já que ele chegou para ser reserva, mas aos poucos começou a ganhar minutos e confiança. Ao final da temporada, acumulou 23 jogos, um número expressivo para quem chegou sem status de titular. E no dia 30 de setembro, marcou seu primeiro gol pelo Atlético, uma bomba na vitória por 5-2 sobre o Sport, pelo Brasileirão. O lance mostrava o melhor lado do lateral, intensidade e presença ofensiva. Esse conjunto de características chamou a atenção fora do país. Em janeiro de 2019, Emerson seria vendido por 12,7 milhões de euros em uma operação conjunta com o Real Betis. Era o maior salto da carreira do lateral, que de repente saía do contexto nacional para um dos maiores clubes do mundo. Falando sobre a transferência em si, cada clube pagou metade do valor e dividiu também os direitos do atleta. O acordo era curioso. Emerson seria jogador do Betis a partir de julho de 2019, enquanto o Barcelona ficava com a opção de readquiri-lo em 2021 por mais 6 milhões de euros. Era, na prática, uma aposta conjunta, um investimento a médio prazo, projetando que o lateral poderia explodir na La Liga. Apresentado ao Betis no dia 18 de fevereiro de 2019, Emerson estreou 3 dias depois em um jogo da Liga Europa contra o Rennes. Mas o seu primeiro contato real com a La Liga aconteceu no dia 10 de março, num duelo difícil contra o Celta de Vigo, que terminou em derrota. A adaptação foi lenta, ele ainda era jovem, ainda oscilava, e Antônio Barragán era o titular consolidado. Emerson terminou aquele semestre mais no banco do que em campo, mas essa foi uma fase necessária. Afinal, mesmo com pouco tempo de jogo, o Betis começou a enxergar nele um lateral com potência ofensiva, velocidade e agressividade que poderiam ser importantes. Com a chegada da nova temporada, ele voltou mais maduro, mais forte e mais adaptado ao estilo espanhol.
Logo se firmou como titular e viveu o melhor momento da carreira. O seu primeiro gol veio em 27 de setembro contra o Villarreal. E um detalhe importante, o Betis perdeu o jogo, mas Emerson começava a aparecer, começava a ganhar protagonismo. No mês seguinte, marcou de novo, dessa vez contra o Celta de Vigo, na mesma semana em que Tite o convocou para a seleção brasileira principal. Era como se tudo estivesse acontecendo ao mesmo tempo, tudo conspirando para que ele desse o salto definitivo. E então veio o grande reconhecimento. No dia 31 de dezembro de 2019, após 18 rodadas da La Liga, Emerson Royal foi eleito para a equipe ideal do campeonato, segundo o levantamento do iScout, um dos sites de estatísticas mais importantes da Europa. Aos olhos dos números, ele vivia o seu auge: 2 gols, 4 assistências, consistência ofensiva e participação ativa na construção de jogadas. Em janeiro de 2020, iniciou o ano com mais um gol contra o Alavés. No total da temporada, foram 38 jogos, 2 gols e 4 assistências. Ele deixou o Betis com 79 jogos e 5 gols, desempenho que o colocou no radar de toda a Europa. Parecia que o Barcelona enfim iria o readquirir, parecia que viria o salto, parecia que aquele lateral cheio de potência finalmente estava pronto. Mas não, o salto aconteceu, mas não da maneira esperada. Ele até voltou para o Barcelona e jogou algumas partidas, 3 para ser mais específico, mas esse momento no clube catalão não durou muito. No dia 31 de agosto de 2021, Emerson foi anunciado pelo Tottenham por 30 milhões de euros. A Premier League era um desafio enorme, físico, técnico, mental. Emerson estreou no dia 11 de setembro, numa derrota dolorosa para o Crystal Palace. Mas até aí tudo bem. Todo jogador precisa de tempo para se adaptar ao caos organizado que é o futebol inglês. Ele até marcou gols importantes, um deles na goleada contra o Newcastle em abril de 22. Mas a verdade é que no Tottenham, Emerson viveu seu período mais criticado. A torcida não o perdoava, a pressão era constante e os erros defensivos eram amplificados. E aí surgiu a música que virou meme entre os torcedores. Essa música mostrava como a paciência com ele havia acabado. E para piorar, em março de 23, precisou passar por uma cirurgia no menisco do joelho direito. Ele voltou, mas não recuperou a posição. Na temporada 23-24, virou reserva e muitas vezes atuou fora de posição apenas por conta dos desfalques da equipe. Ao fim da passagem, foram 111 jogos e 4 gols, mas saiu sem deixar saudades. Em agosto de 24, foi anunciado pelo Milan com contrato até 2028. Era a chance de recomeçar num gigante europeu, mas o enredo não mudou. Ele estreou em derrota para o Parma e nunca conquistou a confiança da torcida e nem a do técnico. A sensação era clara, ele havia vivido o seu auge no Betis. Naquele momento específico da carreira, ele parecia pronto para se tornar um grande lateral. Mas depois, perdeu força, perdeu espaço, perdeu confiança e perdeu o carinho das torcidas. Esse é o pano de fundo perfeito para entender a chegada dele ao futebol brasileiro. Bom, o capítulo mais recente da trajetória de Emerson Royal ganhou um novo peso quando, no dia 24 de julho de 2025, o Flamengo decidiu agir rapidamente para repor a saída de Wesley, negociado com a Roma, e atravessou o empréstimo que o Milan havia encaminhado para o Besiktas. 2 dias depois, o lateral foi anunciado oficialmente, recebendo a camisa 22 e despertando enorme expectativa em parte da torcida. Afinal, um reforço vindo de um gigante europeu sempre carrega esperança. Mas esse otimismo convive lado a lado com dúvidas que não surgiram agora. Até porque aqui entra um ponto central, o nível do jogador ao longo da carreira. Emerson Royal, com toda sinceridade, nunca foi unânime, nem no Brasil, nem na Europa. Os seus melhores momentos costumam ser marcados não por atuações dominantes, e sim por lampejos em contextos específicos, sem constância suficiente para ser tratado como um lateral de alto nível. Ele sempre foi, na minha opinião, no máximo um jogador mediano, capaz de cumprir funções básicas, mas sem se destacar de forma consistente em nenhuma delas. Ofensivamente, ele nunca entregou aquilo que se espera de um lateral moderno. Nunca foi criativo, nunca foi um grande passador e jamais se notabilizou por leitura de jogo no último terço. Era funcional, mas pouco agressivo. E defensivamente a situação é ainda mais evidente.
Essa sempre foi, na minha opinião, a parte mais frágil do seu jogo. Posicionamento irregular, dificuldade no mano a mano e tomada de decisão quase sempre questionável. E isso não é uma análise baseada apenas nesse recorte do Flamengo. Essa percepção acompanha quase que a carreira inteira do Emerson Royal em todos os clubes pelos quais passou. Na Itália, por exemplo, viveu uma fase particularmente turbulenta, a ponto de o próprio jogador admitir que se sentia mais falado do que Cristiano Ronaldo, e não pelo brilho, mas pela repercussão negativa. Ele virou tema constante de críticas, debates e questionamentos. Era notícia, mas pelas razões erradas. No Tottenham, a relação com a torcida se transformou num símbolo. A música, que eu já citei anteriormente, sintetiza exatamente o que grande parte da torcida inglesa sentia. Um jogador esforçado, mas sem excelência técnica, sem impacto decisivo, sem desempenho que justificasse lugar num time de elite. No último jogo do Flamengo, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, o próprio Filipe Luís, hoje treinador, foi direto na sua avaliação dizendo que o Emerson teve dificuldade nas duas fases do jogo. Ele perdeu duelos defensivos, errou escolhas ofensivas e, novamente, teve erros que quase complicaram a equipe. O contexto atual, portanto, não é uma obra do acaso. O Flamengo sabia que estava contratando um jogador com limitações já expostas em grandes ligas. O clube aposta na ideia de que, num ambiente mais estável, com características mais compatíveis ao futebol brasileiro e dentro de um elenco tecnicamente superior ao que Emerson teve na Europa, ele pode talvez recuperar a confiança e elevar o seu nível. É uma aposta válida, mas ainda assim é uma aposta. Enfim, a trajetória do lateral sempre foi marcada por altos e baixos, críticas constantes e questionamentos sobre o seu verdadeiro nível técnico. E claro, tudo isso desemboca num único ponto: a final da Libertadores nesse sábado, dia 29 de novembro, contra o Palmeiras. O jogo que vai definir o primeiro tetracampeão brasileiro do torneio. Uma partida que vai entrar para a história e que pode mudar radicalmente a narrativa sobre Emerson Royal no clube. Claro, ele não é titular, mas pode acontecer como em 2022, na final entre Flamengo e Atlético, quando Ayrton Lucas precisou entrar no lugar do próprio Filipe Luís ao decorrer do jogo. Será que nesse cenário ele pode ser determinante para o bem do Flamengo ou para o bem do Palmeiras? E o que você pensa sobre o jogador no geral? Ele realmente é ruim ou as críticas são exageradas? Deixe a sua opinião aí nos comentários, que eu quero saber o que você tem a dizer, junto com o seu like e a sua inscrição no canal. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Até a próxima!